Oi, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Eu sou o mesmo Mauro Lopes e essa é a TV 247. É um milagre, né? Mas nesse universo das redes sociais, em fraternidade, em harmonia, em irmandade, a gente está em dois lugares ao mesmo tempo. No canal Paz e Bem e na TV 247, canais irmãos, com uma proposta de um país plural e de paz. Hoje é a segunda aula do nosso curso Retalhos da Nossa História. Um curso que foi muito pedido por todo mundo que assistiu o primeiro curso de História, que foi o curso de Canudos, Belo Monte, Canudos, Belo Monte de Antônio Conselheiro, 8 aulas fantásticas, históricas, para dizerem a verdade, aulas históricas sobre a história, realmente foram bem significativas. E aí, por conta desses pedidos, o professor Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor do curso sobre Antônio Conselheiro e seu Belo Monte, decidiu, então, e é claro que incentivado pelo presidente Lula, que fez também, que nos conclamou a mergulhar na história do povo brasileiro, ele desenhou, então, este curso para nós. É um curso que se chama Retalhos da Nossa História. Em cada encontro, cada um dos encontros, nós vamos pegar um retalhinho até formar uma fantástica colcha multicolorida, com os retalhos, não sei se vocês conhecem, patchwork, né? Aquela colcha feita de retalhos, que é sempre muito bonita e maravilhosa. Esse é o espírito com que a gente pretende fazer no Retalhos. A gente não tem uma programação fechada, já tem uma programação de mais de 15 encontros que podem ainda se estender. Tá? Hoje, nós vamos começar, depois da primeira aula, que foi o mergulho na história brasileira sob o olhar do Samba Enredo da Mangueira, né? O olhar para os heróis desconhecidos, os heróis da história, que não é a história das elites, mas os heróis do povo. Hoje nós vamos começar por um retalho lá no século XVI, logo depois da invasão do Brasil pelos portugueses, e a ideia do curso é exatamente essa, né? E pontuando a história brasileira à luz da espiritualidade do seu povo e da confrontação das elites, toda vez que o povo brasileiro levanta a cabeça e busca um caminho próprio de espiritualidade. Então, nós vamos começar do começo. Nós vamos começar do primeiro momento dessa confrontação. Vamos começar pelas santidades indígenas. Santidade indígena? Professor Pedro Vasconcelos, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem com você? Boa tarde, comunidade Paz e Bem, comunidade 247. Pois é, santidades indígenas, o que será isso, né? O que serão essas tais santidades? Eu também me fiz essa pergunta quando, pela primeira vez, me vi confrontado com esse tema, já faz aí uns 20 anos, talvez, né? Justamente na época em que eu começava os estudos sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro. De mergulhar nas histórias populares que fizeram a nossa história, me defrontei com este tema. E, para mim, foi um achado fabuloso. Eu estou me recordando aqui do momento em que eu me dei conta e travei contato, né, com esta obra, que, inclusive, a referência eu já lhe passei, né, uma obra maravilhosa de um historiador, Ronaldo Weinfass, que escreveu esse trabalho maravilhoso chamado A Heresia dos Índios, Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial, que é, pelo menos até onde chega o meu conhecimento, o trabalho mais importante, mais completo, mais denso sobre estas santidades indígenas que existiram ao longo do século XVI, e, em particular, uma santidade mais... Opa, deu um piquezinho na transmissão lá de Maceió. Bom, vamos aproveitar esse piquezinho, nós vamos saber, porque foi exatamente o que o Pedro Vasconcelos ia falar para nós. Em especial, uma santidade específica, e aí cortou, já vou devolver para ele para contar. Guarda a surpresa aí, gente. É que é o seguinte, Pedro, eu preciso te dizer quais são os alunos que disseram presente aqui na sala de aula, na transmissão ao vivo. É claro que, depois da transmissão ao vivo, a gente chega aos milhares, né? Aos milhares. Os cursos do Pedro têm tido uma audiência em que, juntando o canal Paz e Bem com a TV 247,
chega a 2, 3, 4, 5, 6, já chegamos até a mais de 10 mil visualizações nos nossos cursos, né? Em especial, primeiramente, lá no curso de Canudos, mas esse de da Mangueira foi muito, muito alta também a quantidade de visualizações. Vamos lá. Já chegou a primeira aluna a entrar na aula, abriu a sala de aula, Maria Cláudia Junqueira. Boa tarde, Maria, bem-vinda. Ela está dizendo aqui, adorei o tema, abraço para todos. A Sumaia, muito, muito amiga, sempre presente, dando boa tarde. O reverendo Eduardo Henrique, uma pessoa fundamental aqui no Paz e Bem, conduz as nossas reflexões aos domingos, já vem entrevistamos, muito legal. Aguardando o início da aula, tema importantíssimo. O pessoal está dizendo que estava aguardando o início da aula, Pedro, porque já ficou ali o anúncio, né, de que ia começar o curso assim, que o pessoal foi chegando. A Elvira Gonçalves, a Anne Walsh, a Fátima Tramontim, lá de Turvo, Santa Catarina, o Benedito Hilder Albuquerque, o Jorge Luiz Fernandes Barreto, Jorge Antônio Moreira, Silvia Gomes, Bia Barrela, Jorge Luiz Fernandes Barreto, que mora em Ipiaú, na Bahia, legal. A Maria José da Biblos, Sônia Mourão, Sérgio Neres, está dizendo aqui, eu sei que a Igreja Católica medieval tinha um distanciamento com os indígenas e negros. No caso de São Benedito, na modernidade, ele foi irmão, trabalhava nos serviços duros e rústicos. Calma lá, Sérgio, Sérgio tem muita coisa, sabe muito. Nós vamos mergulhar num universo muito distinto daquele universo lá medieval, a qual a gente está sempre referido. A Maria Isabel Marques, quem mais já está chegando aqui? Sidney Correia Barbosa, a Neda Barbosa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Inês Brasque, Selma Gouveia, Fernando Antônio Rezende de Brasília, Josi Rodrigues, Deise Ribeiro, lá do Pará, ela não falou que é do Pará, mas eu já sei que era do Pará. A Rocião, o Júlio Gerosa, grande amigo, em breve nós vamos ter uma entrevista muito especial com o Júlio Gerosa sobre o tema do sobre o tema do ódio, à luz da psicologia, nós vamos gostar muito. O concurseiro Domba, e o Leonardo Fittipaldi Torga, dizendo que está rezando para a internet estar estável lá na casa dele. O Jorge Teotônio está pedindo licença dada desde sempre. Maria Emília, Guilherme Carneiro. Nossa, não para de chegar gente. O Silvoneto Oliveira, Josi Negreiro, Guilherme Carneiro, Ivanildo Pinheiro. Só gente, alunos assíduos ao seu curso. José Bovo, Kátia Rodrigues, Dionete Alves. Chega! Vamos começar a aula, gente. Está todo mundo... Já tem presente para todo mundo, até para você, Sandra Silva de Portugal. Está todo mundo com presente. Com um presente, já tem aqui quase 100 pessoas na sala de aula, Pedro. Vamos começar. Você ia falar, e eu guardei a surpresa, você falar das santidades em geral. Nunca tinha ouvido falar de santidade indígena, confesso, até você trazer esse tema para nós. E você ia falar de uma santidade em particular quando deu um piquezinho. Devolvo para você. O Jaguaripe, uma santidade cuja trajetória, cuja história, vamos tratar dela, se deu no Recôncavo Baiano, ou seja, próximo àquela que é da colônia, Salvador, e isso no fim do século XVI. Qual o nome da identidade, Pedro? Santidade do Jaguaripe. Ok? Qualquer coisa é só questionar, porque tem dado uns piquezinhos, mas a gente vai levando a coisa adiante. Então, santidades em geral e a santidade do Jaguaripe em particular. Vamos ver como é que a gente dá conta desse tema que é efetivamente fascinante. Mas antes de entrar no tema, é preciso fazer uma rápida... Porque o fenômeno das cidades, ele precede a chegada dos portugueses, ele acompanha a invasão portuguesa do litoral, que acontece exatamente no século XVI, e ela adentra o século XVII, mas no século XVII elas vão rareando, vão desaparecendo, ou seja, vão sendo desaparecidas, com o perdão da linguagem. Né? Português aí, a língua portuguesa me perdoe agora. Então, as santidades
dizem respeito a um movimento, a uma dinâmica socio-religiosa que estava presente entre grupos indígenas que viviam aqui no território antes da chegada dos portugueses. Portanto, nós teremos as notícias a respeito destas santidades justamente a partir que serão produzidos, seja por missionários jesuítas, a começar do padre Manuel da Nóbrega, né, que chega aqui ao Brasil em 1549, de jesuítas destinados justamente a fazer a catequese dos indígenas aqui, né, a esse Anchieta e outras figuras menos conhecidas. E, então, Nóbrega nos deixa uma primeira descrição do que seria essa santidade. Aliás, a palavra santidade é justamente a palavra em língua portuguesa com a qual Nóbrega traduz um termo indígena que descreve justamente a cerimônia. Então, não vamos estranhar, né? Falamos santidade porque Nóbrega assim traduziu um termo indígena que designava a cerimônia. E também, além de Nóbrega, outros escreveram a respeito de rituais semelhantes e, portanto, se entende que são manifestações, são expressões do mesmo ritual presenciado em localidades diferentes da costa brasileira. E esses outros que escreveram foram basicamente viajantes. Passaram por aqui na segunda metade do século XVI, né, e deixaram depois escritas, né, as suas memórias. Entre essas obras estão duas que eu vou citar aqui, e de uma delas, por exemplo, esta obra, espero que esteja visível para todo mundo, de um fulano chamado Hans Staden, que viajando pela costa brasileira, chegou a ser preso, chegou a ser aprisionado por um grupo indígena, depois conseguiu escapar e, voltando à sua terra, a Alemanha, ele publica lá uma obra com um título assim assombroso: A Verdadeira História dos Selvagens, nus e ferozes devoradores de homens, encontrados no Novo Mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na Terra, enfim. E o título prossegue, né? Então, ele, certamente tocado pela experiência de quase ter sido morto, né, ao ser aprisionado, né, quando passou por aqui, publica essa obra, né, com esse título assim, fantasioso e também fantasmagórico, assombroso, né? Há um outro, Jean de Lery, que também passou por aqui nos anos 1570, publicou na França, né, uma obra importante, inclusive que Mauro vai colocar aí como capa da nossa aula, já terá colocado, é uma ilustração, né, que foi feita a partir da obra deste Jean de Lery. Então, são narrações de cronistas muito interessantes, vale a pena a leitura para a gente justamente verificar esse olhar de assombro, de espanto que esses europeus devotam a este mundo completamente desconhecido a eles. Agora, eu gostaria de tomar, antes de chegar ao tema da santidade, gostaria de tomar um trabalho que foi intitulado História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Esse trabalho
na edição que eu tenho aqui, também vou colocar aqui para visualização de todo mundo, então, uma edição moderna, obviamente, preparada aqui por dois professores, e eles colocam como título A Primeira História do Brasil. Um primeiro trabalho, um primeiro apanhado histórico sobre o Brasil, desde 1500 até 1570 e alguma coisa, não me lembro exatamente a data em que essa obra é publicada. O autor é um português, e ele justamente diz, eu tenho que escrever, porque andam escrevendo aí, alemães escreveram, franceses escreveram, mas nenhum português escreveu sobre a colônia que, no fim das contas, nos pertence. Então, deixe-me fazer a empreitada. O autor se chama Pero de Magalhães de Gândavo. Então, da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Um detalhe, Mauro e comunidade, que já o título já nos indica. Vejam que a colônia tem dois nomes, né? Província Santa Cruz e o nome Brasil, que ele diz que é o nome vulgar. No final da obra, ele lamenta que estejam trocando o nome Santa Cruz pelo nome Brasil. E por quê? Ele diz, estão trocando o pau, nossa salvação, referindo-se à cruz cristã, né? Pelo pau que produz riqueza, que é o pau-brasil. E que essa troca é uma troca reprovável, uma troca que não deveria ser feita, afinal de contas, se está trocando uma referência à salvação escatológica, à salvação do ser humano por Cristo, por aquilo que produz dinheiro, por aquilo que produz a renda imediata, a satisfação imediata. Esse argumento, inclusive, será retomado mais adiante por um outro historiador, Frei Vicente do Salvador, para dizer que a troca não era nem pelo pau que dá dinheiro, mas é o pau cuja cor é a cor do demônio. Então, o Brasil que estava se descristianizando, porque agora trocou o pau da cruz pelo pau vermelho, a cor do demônio. Mas, voltando aqui ao nosso amigo Pero de Magalhães de Gândavo, eu recolhi uma passagem desse texto que eu vou me permitir ler aqui a vocês, porque essa passagem é muito significativa desse universo com o qual os franceses, trata-se de uma passagem do capítulo, e o capítulo 10 é intitulado Nesta Província, da condição e costumes dele e de como se governam na paz. Então, depois de ter tratado da terra, da natureza, da fauna, da flora, de outros traços característicos dessa região, então ele entra, vamos dizer assim, nos costumes, nos modos de as pessoas aqui existentes viverem. Ele até parece interessado ou simpático no título da sua apresentação, desse capítulo 10, mas vejam o que ele fala sobre a língua utilizada por esses grupos indígenas com os quais ele tomou contato. Diz o seguinte: a língua de que usam por toda a costa é uma, ainda que em certos vocábulos difere em algumas partes, mas não de maneira os outros de entender. Isso até uma certa altura, vou pular um trechinho aqui, isso até uma certa altura, que daí por diante há outra gentilidade de que nós não temos tanta notícia que fala já outra língua diferente, ao que parece, grupos indígenas mais ao sul da nossa costa. Essa de que trato, que é geral pela costa, é muito branda e a qualquer nação fácil de tomar. Vamos chegando ao ponto que me interessa aqui.
alguns vocábulos há nela de que não usam, senão as fêmeas, e outros que não servem senão para os machos. Agora vem. Preste atenção, por favor. A língua carece de 3 letras. Veja, não se trata de uma língua escrita. De toda forma, o autor diz carece de 3 letras. O problema não é a letra, veja. Carece de 3 letras. Convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto. Me permitam aqui o comentário. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? É que nas palavras que ele escutou, né, pronunciadas pelos indígenas, ele não encontrava os sons das letras. Ao som correspondente à letra F, à letra L e à letra R. E aí ele diz, coisa digna de espanto. Agora, o espantoso mesmo é a conclusão a qual ele chega, Mauro e membros da comunidade, porque ele diz o seguinte, porque assim, esta língua, e obviamente, o povo que a utiliza, os povos que a utilizam, as tribos que a... não tem fé, nem lei, nem rei. Adorei. F, R, L e R. Fé, portanto, lei, eles não têm fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente. Não conta nem peso, nem medida. Que fantástico. Só para dizer, gente, todas essas obras que o Pedro vai mencionando estarão na referência do vídeo, tá? Para depois quem quiser comprar, quiser se mergulhar, se aprofundar, tá? Fiquem tranquilos e tranquilos. Mas e aí, você gostou? O pessoal não pronuncia o som F, não pronuncia o som R, não pronuncia o som do L, e, portanto, eles não têm fé, nem lei, nem rei. Eles não têm religião, eles não têm ordenamento, eles vivem uma situação de anomia, né? A falta da lei, portanto, uma desordem, uma desorganização. Não tem uma organização para o exercício do poder, para a organização da vida social. Portanto, são o quê? São brutos, são selvagens, são inocentes, são ingênuos, são aqui uma tábula rasa na qual se pode inscrever eles seriam aquilo que mais lá no século XVIII seria chamado do bom selvagem. De toda maneira, essa ausência ela não é manifestada apenas pelo Gandalf, mas vários outros escritores e cronistas eles expressaram essa ideia de que a cultura indígena seria algo amorfo, sem forma, né? E, portanto, carente e ou aberto à recepção de toda novidade que fosse provida do mar. De toda maneira, não são propriamente humanos, porque que humanos são esses que não têm fé, não têm lei e não têm rei? O século XVI, durante muito tempo, ele foi tomado por essa discussão sobre se os habitantes dos territórios recém-encontrados pelos europeus eram propriamente humanos. E mesmo que uma definição formal tenha sido feita
pelo Papa, ali nos anos 1530, 35, por aí, né, afirmando, sim, os índios têm alma, portanto são humanos, né, mas a sensação que os textos manifestam é de que os europeus chegados aqui não tomavam esses grupos como propriamente humanos. E se tomar portadores de alguma humanidade, no caso que nos interessa especificamente, de alguma religiosidade, de alguma forma de expressão que poderia merecer o nome de religiosidade, bem, então o termo preferencial seria o termo idolatria. Então, ou os índios não têm religião, ou, se têm, são idólatras. Ou são satânicos também, para a interpretação que os europeus farão, e aí eu estou me referindo não só à América Portuguesa, mas também à América Espanhola. Então, quer dizer, a bifurcação não é muito promissora, né? Quer dizer, ou não tem fé, ou se tem, se trata de uma fé idolátrica contaminada pelo demônio e, portanto, precisa ser condenada, precisa ser superada, né? E tanto num caso quanto no outro, né, as missões deveriam realizar, né, o propósito de conduzir essas pessoas na direção da salvação e da civilização, etc. Eu achei aqui, Pedro, a referência foi o Papa Paulo III, que reconheceu em 1537, ele lançou uma bula, a Sublimes Deus, decretando que os habitantes do hemisfério sul tinham alma. Suas almas eram tão vazias como as terras recém-descobertas. Mas o Papa era um Papa de verniz humanista, diferentemente dos papas que o precederam e o sucederam. Então, fez esse reconhecimento de que os indígenas, afinal, alguma alma lá eles tinham. Né? Mesmo que vazia, né? Mesmo que vazia. Ou seja, você dá com uma das mãos e retira com a outra. O problema é que os portugueses e os espanhóis não esperaram a definição do Papa e já saíram matando, né? Já saíram escravizando, já saíram colonizando, né? E já se tinham passado 45 anos da chegada do Colombo por essas terras. Mas, enfim, então, este cenário geral, ele nos é útil para que nós possamos, então, contextualizar essas expressões, enfim, de religiosidade idolátrica, né, satânica, demoníaca, de toda maneira, que serão, então, colocadas por escrito em alguns daqueles textos aos quais nós fizemos referência, né, anteriormente. Eu tomo a liberdade aqui de ler para vocês a descrição mais antiga de que nós temos notícia, que é justamente a descrição feita pelo padre Manuel da Nóbrega, né, que é citada aqui no livro do Weinfas, em sua página 52. Eu vou lendo e vou fazendo um outro comentário. Então, diz ele aqui, certos anos, feiticeiros de muito longes terras, leia-se, do interior, ou seja, daquilo que eles chamavam o sertão. Eles estão no litoral, né? Século XVI foi a colonização do litoral. Então, vêm uns feiticeiros de muito longes terras, fingindo trazer santidade. Vejam que a palavra santidade está no próprio texto do Nóbrega. A palavra tupi, que o Nóbrega traduz por santidade,
é a palavra caraimonhaga. E o agente da cerimônia é o caraíba, né? Que é o que ele chama de feiticeiro. Então, vêm os feiticeiros de muito longes terras, fingindo trazer santidade, e ao tempo de sua vinda lhe mandam limpar os caminhos e vão recebê-los com danças e festas, segundo o seu costume. E antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram aos seus maridos umas às outras e pedindo perdão delas. Em chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, escura e põe uma cabaça. Todo mundo sabe o que é a cabaça, né? Aquele fruto, né? Bastante redondo e volumoso, né? De muitas árvores, de muitos frutos distintos, mas a cabaça é justamente essa fruta grande que inclusive serve de recipiente. Bem, ele toma uma cabaça e põe uma cabaça que traz em figura humana, em parte mais conveniente para seus enganos, e mandando a voz com a de menino junto da cabaça, lhes diz que não curem de trabalhar, não cuidem de trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento por si crescerá. E nunca lhes faltará o que comer, e que por si só virá a casa, o mantimento, virá a casa, e que as enxadas irão a cavar, e as flechas irão ao mato por caça para seu senhor, e que hão de matar muitos de seus contrários, e cativarão muitos para seus comeres, e promete-lhes longa vida, e que as velhas hão de se tornar, e as filhas que as deem a quem quiserem, e outras coisas semelhantes lhes diz e promete, com que os engana. Ver dentro da cabaça alguma coisa santa e divina que lhes diz aquelas coisas às quais creem. Acabando de falar o feiticeiro, é sempre Nóbrega dizendo, começam a tremer, principalmente as mulheres, com grandes tremores em seu corpo, que parecem endemoniadas, como de certo o são. Completa Nóbrega, deitando-se em terra e espumando pelas bocas, e nisto lhes persuade o feiticeiro a santidade, e a quem isto não faz, tem-lhe a mal. Então, essa é a descrição que Nóbrega nos oferece de uma cena dessas que ele, né, que ele presenciou. Então, você tem aqui um rito, né, bastante extenso, bastante complexo, né, que envolve o quê? Então, né, eu dou aqui do próprio Weinfels, uma descrição, uma análise muito preciosa que ele faz do texto. Ele diz, vejam quantos detalhes compõem, né, esse complexo ritual. Você tem a peregrinação dos tais feiticeiros, feiticeiro é a palavra do Nóbrega. Nós deveríamos chamar, né, nos bons estudos de religião, deveríamos chamar essas figuras de profetas, né, que são os caraíbas, que são os pajés, diz Weinfels, homens dotados de singular capacidade de tratar com os espíritos e reconhecidos como portadores de mensagens divinas, razão pela qual transitavam livremente pelas aldeias, mesmo as inimigas. Essas visitas dos profetas, dos caraíbas, elas aconteciam periodicamente, de certos em certos anos. A ocorrência de festas, de bailes comemorativos da chegada do profeta, a confissão da a existência Pedro, de um certo... Pedro, a gente perdeu, deu um corte na transmissão, você estava falando da confissão e aí cortou, fica um trechinho sem te ouvir. A confissão das mulheres, porque o Nóbrega fala, né, que as mulheres saem publicando, falando publicamente as faltas que tinham cometido. Esse detalhe é muito curioso.
E o Weinfels diz aqui, isso aparece também, ou seja, não é um detalhe que o Nóbrega criou da própria cabeça, e que é intrigante. Não é porque exatamente as mulheres saem fazendo essa confissão pública, né, das suas faltas. Depois, ele destaca, ele Weinfels, comentando o texto de Nóbrega, né, a existência de um certo lugar especial, um templo, uma maloca de culto, é um termo que vai aparecer também em outras descrições. A casa escura, outra expressão que é utilizada, né, onde o profeta invoca os espíritos. Né? A personificação da cabaça, né, e a presença de um instrumento, que é o maracá, feito de um fruto seco da cabaceira, funcionava como uma espécie de chocalho. O detalhe que o Nóbrega tem agrado em destacar, que é o transe, né? O transe místico em que entrava o Caraíba quando estava em contato, né, com os espíritos, mas também as pessoas, de novo, especialmente as mulheres, que o Nóbrega vai dizer que eram endemoniadas. Enfim, outros detalhes que o Weinfels menciona aqui, mas eu vou deixar e convidar e deixar a curiosidade do pessoal para que vá atrás dessa autêntica obra-prima desse professor. Né? Então, um rito que tem muitos detalhes, né, e que evoca, eu quero passar isso, evoca o quê? O anúncio e o chamamento à busca daquela terra que nos textos vai aparecer com o nome de a terra sem mal, a terra sem males, a terra da felicidade abundante, a terra em que o sentimento não vai faltar, a terra de que as pessoas vão poder se sustentar, a terra em que as velhas se tornam moças, né? Portanto, a terra do rejuvenescimento. Bem, essa proclamação da terra sem mal, da terra sem males, ela, repito, precede a chegada dos portugueses. Parênteses, né, Pedro? Tudo isso que você descreveu na descrição originalmente lá do Padre Manuel da Nóbrega é a descrição de rituais indígenas que aconteciam nesta terra, que hoje tem o nome de Brasil, antes da chegada do cristianismo. Eram os rituais tal como eles existiam antes dos portugueses chegaram, não é, Pedro? Nós não estamos falando de rituais já com interferência do cristianismo. As duas coisas. As duas coisas. Quer dizer, na medida em que esses rituais, você tem notícias de que eles precedem a chegada dos portugueses, então, ok, eles acontecem a partir de uma lógica que precisa ser buscada, ser entendida a partir das mitologias indígenas. E essa busca da terra sem males, ela precede a chegada dos portugueses e, portanto, do cristianismo. Mas, justamente, e esse é o grande achado do trabalho do Weinfels, ele vai dizer, na medida em que a colonização avança, você tem um processo de intercâmbio cultural que resulta da imposição da catequese jesuítica, né, a determinados grupos que já tinham chegado ao litoral, que são atingidos por esses jesuítas. A santidade do Jaguaribe, nós vamos tratar já dela, ela já é uma santidade, só para dar uma falinha, ela é uma santidade comandada por um Caraíba, que se apresentava aos indígenas como Papa. Legal. E a esposa dele, ela era reverenciada pelos membros da santidade, pasme você, Mauro, pasme comunidade, com o título de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas veja, isso já é a santidade
avançando no tempo. Já é uma santidade dos anos 1580. Por isso que eu disse, são as duas coisas. A gente tem as santidades que precedem a chegada dos portugueses. E um detalhe que é fundamental. Essa terra sem males, ela era anunciada pelos caraíbas como estando situada na direção do nascer do sol. Portanto, na direção do leste. Na direção de onde? Do litoral, onde os portugueses estavam chegando. E aí você tem um encontro que vai se revelar, no final das contas, trágico. Um historiador muito arguto vai dizer que um historiador chamado Mário Maestre, ele vai dizer, cita isso, que em vez de os índios e as tribos indígenas encontrarem a terra sem males, encontraram a terra dos males sem fim. Na medida que justamente eles se defrontam com os colonizadores. Então, a descrição do Nóbrega, por preceder a santidade do Jaguaribe em alguns anos, digamos assim, ela expressa ainda, digamos assim, com mais originalidade ou com um grau de primitivismo maior, primitivo não no sentido pejorativo da palavra, mas ela expressa a narração do Nóbrega, a cerimônia da santidade, sem muito contágio da parte da colonização cristianizadora. Mas você já tem indicações. Se você olhar o texto com vagar, eu vou deixar essa tarefa aí para a lição de casa, vocês já vão encontrar referências cristãs. E quanto mais você avança no tempo, essas referências vão aumentando de tamanho, vão aumentando de quantidade, mostrando que, efetivamente, o processo de cristianização ele não se dá sobre almas vazias, para usar a expressão do Papa. Pelo contrário, ela se dá num intercâmbio, e talvez a palavra intercâmbio seja muito suave para dizer de um processo, na verdade, violento. Violento. Né? Por quê? Porque não se tratava só de cristianizar, mas se tratava de destruir aquilo que existia no interior destas almas. Estas almas não estavam vazias, eu quero insistir nesse ponto. Agora, este foi o processo vivido não só no âmbito das tais santidades. Todo o processo de colonização / cristianização se deu dentro desta lógica. Eu costumo citar um exemplo, Mauro, membros da comunidade, do caso da fundação da cidade de São Paulo. Há um detalhe na fundação daquele colégio, né, o tal do pátio do colégio, né, o marco inicial da cidade de São Paulo. Há um detalhe que costuma ser ignorado, inclusive, pelos próprios historiadores. O colégio foi construído exatamente naquele lugar, não só por razões de ordem estratégica. Isso é o que se costuma ler nos livros, né? Porque de um lado daquela colinazinha você encontrava o rio Tamanduateí, para quem conhece São Paulo, do outro lado o rio, né, do Vale do Anhangabaú. Não é só por isso. É porque naquela ponta, hoje praticamente a gente não vê mais isso, mas ali era a ponta de uma colina, ali existia um cemitério indígena, exatamente naquele lugar. E o fato de a capela e o colégio terem sido construídos exatamente em cima do cemitério, não ao lado, por exemplo, indicava claramente que a disposição dos missionários não era de dialogar, mas era de suplantar, né? Era esvaziar as almas daquilo que essas almas tinham para inscrever nelas
novas referências, novos conteúdos, os conteúdos da verdadeira fé e da verdadeira religião. O caso da santidade do Jaguaribe, que é a santidade melhor conhecida, mostra justamente que esse intento dos missionários não aconteceu. Não foi possível esvaziar pura e simplesmente a alma ou as almas dessas pessoas. O que lhes foi imposto, né, se inseriu no âmbito de cosmovisões secularmente estabelecidas, cultuadas, ritualizadas, como essa descrição, né, que o Manuel da Nóbrega nos oferece e mostra de maneira muito clara. Então, quando a gente fala de um processo de intercâmbio, é preciso levar em conta de que não se tratava de uma conversa de igual para igual, mas um processo violento, né, em que se tentava soterrar um conjunto complexíssimo de referências que davam sentido, né, à existência e aos caminhos e aos trilhos e às peregrinações e às festas e às vivências que essas pessoas, né, experimentavam no seu cotidiano. Bem, até aqui, então, as santidades, de maneira geral. Mas há uma santidade em particular, que é justamente a santidade do Jaguaribe, cuja trilha, cuja história, cuja trajetória se dá na primeira metade dos anos 1580, da década de 1580. Né? E ela nos é conhecida principalmente pelo fato de que 5, 6 anos depois da destruição do empreendimento, e a gente vai tratar já dessa destruição, chegou ao Brasil o Tribunal do Santo Ofício, leia-se a Inquisição, em 1591. E, instalado esse tribunal na capital da colônia, Salvador, chegaram aos ouvidos do inquisidor que tinha havido um certo movimento, uma certa organização, que tinha sido acolhida, essa organização, por um certo fazendeiro, que acolheu esse pessoal nas suas terras. E isso tinha incomodado em demasia os demais fazendeiros, que então aproveitaram o momento da chegada do inquisidor para fazer a denúncia de que este fazendeiro, este em questão, não seria exatamente uma pessoa confiável, né? Porque tinha acolhido no seu interior um agrupamento que realizava essas práticas, né? E práticas idolátricas, suspeitas, etc, etc. Pois o inquisidor não perdeu a oportunidade de mandar chamar, né, seja o fulano, o fazendeiro, sejam outras pessoas que tinham sido denunciadas também por serem, de alguma maneira, envolvidas com o que havia acontecido, com essa tal santidade, e algumas outras pessoas que conheciam detalhes, né, a respeito do que havia ocorrido alguns anos antes. Pois, muito bem, os depoimentos dessas pessoas foram registrados nos autos da Inquisição. E, por conta disso, a gente tem um volume de informações imensamente maior do que as informações que a gente tem sobre outras santidades, né, espalhadas pela costa brasileira antes do século XVI, no próprio século XVI e ainda avançando para o interior, né, do início, aliás, do século XVII. Então, eu vou tomar aqui um verbete de um dicionário do Brasil colonial, que faz uma síntese bastante
bastante feliz sobre os detalhes mais importantes dessa santidade do Jaguaribe. Eu vou tomar algumas frases aqui, alguns enunciados de um bom estudioso também dessas questões, que é se não me engano, é o professor Ronaldo Raminelli. Se não estou enganado, é ele que escreve este verbete, do Dicionário do Brasil Colonial. Um belo trabalho também, cuja leitura vale a pena, eu indico bastante para a consulta, né? E esse Dicionário do Brasil Colonial é seguido de mais 2 outros volumes, Dicionário do Brasil Joanino e do Brasil Imperial, do professor Ronaldo Vargas. Então, diz aqui o verbete a uma certa altura. A mais importante e documentada santidade do Brasil ocorreu na década de 1580, nos sertões do Jaguaribe, ao sul do recôncavo baiano. E aí vem aquele ponto, Mauro, que eu mencionava a partir da sua pergunta. Sua grande originalidade residiu na forte mescla e os ritos indígenas e católicos, o que se explica em grande parte pelo fato de suas lideranças terem sido egressas de missões jesuíticas. Esse ponto é fundamental. As lideranças da santidade do Jaguaribe eram egressas das missões jesuíticas. Portanto, tinham recebido o catecismo católico. E nós sabemos, né, os jesuítas criavam as chamadas reduções, né, aldeamentos de indígenas que deveriam ser cristianizados, né? Portanto, criavam o colégio e outras instituições ali para organizar, né, aquele novo agrupamento. Pois bem, alguns desses membros de reduções indígenas lideradas pelos jesuítas saíram das reduções, fugiram das reduções. E por quê? Porque eles estavam percebendo que o processo de cristianização andava junto com o processo de colonização. Leia-se, processo de escravização destes indígenas. Muitos desses indígenas, muitos e muitas dessas indígenas que estavam nas reduções das missões, acabavam depois se tornando presas fáceis dos mercadores de escravos, daquelas pessoas que justamente caçavam índios e índias para escravizarem essas pessoas. Então, seguramente este fator foi percebido, né, por aquelas pessoas que se tornariam lideranças na santidade do Jaguaribe, e essas pessoas, então, se evadem das reduções. Continua aqui o texto. Então, no plano da crença, paraíso cristão e terra sem males se confundiam no horizonte utópico dos índios. E no plano dos ritos, mesclavam-se os bailes e o frenesi causado, né, naquelas circunstâncias de transe, né, que o Manuel da Nóbrega mencionava. Então, mesclavam-se os bailes e o frenesi com o uso de rosários e de cruzes. Segundo as descrições, Mauro e comunidade, o lugar de culto, né, no centro ali desse novo aldeamento, era uma capela, em que havia uma cruz na frente, na frente da capela, havia uma cruz. E lá dentro, no interior da capela, todas as divindades do panteão indígena. Pense só. Né? O líder da santidade, um índio batizado como Antônio pelo jesuíta. Similar, mutatis mutantes, aos dos negros, né? Aos afros, né? Sim, exatamente. Similar, né? Você tem a cruz e você tem o maracá, você tem a cabaça, você tem o lugar de invocação dos espíritos, né? Então, este Antônio, tinha sido batizado assim, né? Fugiu de um aldeamento inaciano
para se proclamar o próprio ancestral Tamandaré, uma figura mitológica ancestral, ao mesmo tempo que dizia ser o verdadeiro Papa. Nomeava bispos, canonizava santos entre os principais do movimento. Então, havia lá um São Paulo, havia um São Luís, e a sua principal esposa era uma índia intitulada Santa Maria, Mãe de Deus. Nesse âmbito, Mauro e comunidade, se faziam ritos muito específicos. Por exemplo, um rito para eliminar as consequências do batismo cristão. Um batismo às avessas, vamos dizer assim. Um desbatismo, se você quiser. Essa mescla católico-tupinambá, apresentada ali, vivida ali na Santidade do Jaguaripe, possibilitou inúmeras fugas e revoltas na Bahia. Fugas de indígenas das missões jesuíticas e fugas da escravidão, que estava acontecendo. Após inúmeras peripécias, migrou para a fazenda de um importante senhor de engenho de Jaguaripe, um fulano de nome Fernão Cabral de Taíde. Homem que, ao que tudo parece, com a intenção de destruir o movimento indígena, ou então engrossar a mão de obra do seu engenho, prometera aos índios liberdade de culto em suas terras. Então, isso justamente era aquilo a que eu fazia menção e que pegou muito mal em relação aos demais senhores de engenho. Continua aqui o verbete. Ali, os índios erigiram uma igreja e prosseguiram por cerca de 6 meses com suas cerimônias, sendo que o maracá, personificado da festa tradicional, se apresentou, então, como um ídolo de pedra-mármore. E o movimento, no fim das contas, acabaria destruído por ordens do governador Manuel Teles Barreto em 1585. Ou seja, a coisa pegou mal, os outros fazendeiros não gostaram dessa história, a existência do movimento fomentava fugas, revoltas nas fazendas das imediações, e chegou o governador ali em 1585 e mandou que ele fosse destruído. Mas, justamente, aí a gente tem, na trajetória que termina neste fim trágico, da Santidade do Jaguaripe, a mutação, quase que a gente consegue ir percebendo ao longo do século XVI, como é que a santidade, um ritual que tem a ver com a cosmovisão indígena, que precede a chegada dos portugueses, ela vai sendo, digamos, contaminada pelo ideário católico cristão que chega com os portugueses. Esse ideário impregna o universo cultural e religioso desses grupos indígenas, que vão parar, por exemplo, em Jaguaripe, se revoltam contra este processo, mas eles já estão tocados. Isso é muito interessante, porque o Antônio foge da missão jesuítica, mas o cristianismo, de alguma maneira, vem com ele. Então, ele vem como Antônio, a mãe dele é Santa Maria, Mãe de Deus, você tem os rosários, você tem a cruz. Detalhe, o vilarejo lá, o aldeamento, era chamado de Nova Jerusalém. Pense só, quantas referências não entraram e não foram assumidas e ressignificadas, e inclusive subidas, na medida em que, por exemplo, como eu acabei de mencionar, havia inclusive ritos visando enxotar, buscar a libertação frente àquilo que tinha sido o ingresso no cristianismo católico jesuítico. Enfim, aí está a trajetória, então, da Santidade do Jaguaripe, uma trajetória da qual a gente tem notícias por conta, como eu disse, dos documentos da Inquisição, que pela primeira vez chega ao Brasil ali nos anos 1590,
a meu ver, um bom exemplo, um bom retalho da nossa história feita de lutas tecidas por gente anônima, né? Mas que certamente inspiram o nosso tempo presente, a nossa disposição para as lutas que devemos tecer contra a nova colonização, as novas formas de colonização, né, que estão vindo por aí. Maravilhoso, Pedro, maravilhoso. Um aspecto importante dessa dinâmica para a gente pensar o tempo presente e pensar a trajetória da Igreja Católica no Brasil é que você tem a constituição de um catolicismo profundamente sincrético no país, né? Então, hoje a gente examinou a vertente indígena. Nós vamos ter a oportunidade, com certeza, com o Pedro, para examinar a vertente afro dessa consubstanciação de um catolicismo popular que é uma mescla de todas essas inferências e contra o qual quem vai se erguer? A hierarquia católica, que vai tentar enfiar a goela abaixo do país um catolicismo que não tem nada a ver com o catolicismo lá do Oriente Médio, o catolicismo de Jesus, não, o catolicismo europeu. Vai tentar enfiar a goela abaixo no Brasil o catolicismo europeu. De certa maneira, esse é um dos principais embates de fundo que haverá entre a teologia da libertação e a hierarquia conservadora da Igreja Católica. A teologia da libertação se propôs, né, ou propôs a assunção pela Igreja desse sincretismo. E aí Roma, João Paulo II, Bento XVI, cacete, nada disso não. Né? Nossa religião é pura, puríssima. Só que não nasceu em Jerusalém, não, nasceu lá em Roma. Acho que esse é um processo bem interessante, né? Hã? Essa é uma luta secular. Né? Essa é uma luta secular, e aqui, efetivamente, eu acentuaria, me acrescentaria, insistiria, junto a isso que você está dizendo, como esse movimento, que em geral a gente chama de sincretismo, ele é muito complexo, né? Porque você tem, no caso da santidade, o fato de que o catolicismo foi efetivamente impresso nessas almas que não eram vazias. E, agora, esse hibridismo, esse intercâmbio, ele ao mesmo tempo, ele suscita uma crise, né? Esse grupo que vai lá para o Jaguaripe, ele quer se livrar de um catolicismo que os escraviza, o que está associado, né, ao projeto de dominação, é a fé e o império, de que falava Luís de Camões, né? Fé e império articulados, mas eles querem se livrar de um catolicismo que já não sai deles, porque as referências vão com eles para Jaguaripe. Só que, na medida em que vão com eles, são subvertidos, né? São ressignificados, né, de um modo que vai soar horroroso, né, idolátrico, obviamente, né, àqueles representantes da versão oficial, né, do catolicismo que está para ser implantado aqui. Essa será uma narrativa ou uma problemática secular. Né? Nós vimos, Mauro, no curso do Belo Monte, em que, uma situação em que as vertentes indígena e de matriz africana convergem no Belo Monte, né? E você tem um catolicismo, então, em que você já não consegue mais distinguir o que vem de onde. Aqui nós estamos lidando com a vertente europeia e com a vertente indígena, ainda nos tempos primeiros da colonização. Então, de alguma maneira, você ainda consegue fazer uma distinção. Não, isso vem daqui, isso vem de acolá. Né? E se mesclam, mas não se mesclam formando um todo homogêneo. Você tem muita tensão aí. E a trajetória da santidade. Mais o tempo avança, quanto mais o tempo avança, né, você já não consegue mais uma expressão, um símbolo, um objeto, uma palavra, uma narrativa. Por quê? Porque a mescla, né, ela vai sendo tecida, ela vai sendo
num tempo cada vez mais longo, e ao final disso resulta uma síntese, né? Extremamente rica, mas nem por isso essa síntese deixa de ser problemática, principalmente aqueles setores que veem tudo a partir dos olhos da oficialidade. Legal, fantástico, fantástico. Retalhos da nossa história. Bom, vamos encerrando, já deu mais de uma hora. Queria fazer algumas observações. Primeiro, bom, se você não está inscrito, não está inscrito ainda no canal Paz e Bem, aproveite, está acabando a aula. Assim que acabar o nosso encontro de hoje, inscreva-se no canal Paz e Bem, logo embaixo do vídeo tem ali para você se inscrever e clica também no sininho para receber as notificações. Se você puder e quiser, torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente vá aos poucos conseguindo construir mais possibilidades para o nosso canal, para mais cursos, mais gente, um pouquinho de estrutura, não muito, não queria muita estrutura não, um pouquinho de estrutura, câmeras e tudo mais, ok? Então, são esses os avisos de hoje. Os avisos mais importantes de hoje, todos esses são muito importantes, mas o mais importante é que Retalhos da Nossa História continua. Segunda-feira que vem, nós permaneceremos no século XVI com a Confederação dos Tamoios. É isso, Pedro? Isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque o evento da Confederação dos Tamoios se situa na década de 1550. Mas achei que seria interessante e sugestivo começar o nosso percurso com as santidades. Hoje, nós tivemos, como vocês puderam ver, alguns problemas de conexão. O Pedro teve alguns momentos em que a fala dele ficou um pouco picotada, congelou um pouquinho e tudo. Então, nós estamos tentando já resolver, eu e o Pedro, a gente tem conversado sobre a possibilidade de estabelecer um outro tipo de conexão lá na casa dele para melhorar, isso vai ser feito com o tempo. Mas eu garanto para vocês que na semana que vem não vai ter problema nenhum. Você quer que conte já, Pedro, ou ainda não? Deixa a surpresa. Então, ó, surpresa. Semana que vem, ao vivo, 5 horas da tarde, Retalhos da Nossa História, Confederação dos Tamanhos, com a minha garantia total de que não vai ter problema nenhum de conexão. Qual o motivo? Espera até segunda que vem. Vai ser uma boa surpresa para nós todos, nós todas. Ok? Agradeço demais a presença de todo mundo. As referências para desse nosso encontro estarão todas na descrição do vídeo. Mais tarde, como eu sempre faço, além de você estar com o vídeo disponível aqui no canal Paz e Bem, eu passo para o nosso site, o Paz e Bem, né, o site Paz e Bem, pazebem.org, sem BR, gente, pelo amor de Deus, pazebem.org. Se digitar pazebem.org.br, vai para outro site, pazebem.org e acabou. Então, lá também vai estar o link para assistir a aula de hoje, e com o detalhamento todo da descrição, que está aqui no pé do vídeo também, na descrição do vídeo. Tá bom? Valeu, gostei demais, Pedro. Bom, suas últimas palavras aqui, enquanto eu vou recolhendo também as últimas palavras da sua classe. Ok, Mauro. Ok, comunidade Paz e Bem, comunidade 247. Muito obrigado. Prazer grande de, embalado pelo Samba da Mangueira, começar esse trilho, essa trajetória pelos retalhos da nossa história, por esse evento tão significativo, tão pouco conhecido, né, da nossa história. Mauro e comunidade, da nossa historiografia. O Weifers diz no livro dele que foram figuras absolutamente pioneiras, quase solitárias, que tiraram as santidades do esquecimento. E ele menciona duas que eu tenho o prazer aqui de citar. O Capistrano de Abreu, aquele que eu já citei uma outra vez, que começou seu capítulo de história colonial fazendo um capítulo sobre os índios, para horror e espanto geral na época, isso ali na virada do 19 para o 20. E o outro pioneiro foi José Calazans, aquele que se notabilizaria justamente
pelos estudos a respeito do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Mas ele tem um pequeno estudo muito importante que, lá dos anos 50 do século passado, que retira, junto com a obra anterior de Capistrano, retira as santidades do ocultamento, né, a que o tempo e a historiografia haviam condenado significativas da nossa Constituição, dos inícios da nossa Constituição enquanto Brasil. Portanto, muito obrigado, foi um prazer muito grande e até segunda que vem. Despedidas da sua sala de aula. Vocês. Oi? Paz e bem para todos, todas vocês. Ah, legal. As despedidas da sua sala de aula aqui. Annie Walsh, que bonita aula. Muito bom, professor, muito bom. Gratidão. Rose Rezende, maravilhosa aula. Maria Sá Xavier, obrigado pela aula. Sempre assisto após com calma. Grata. Adeide Ribeiro, aula maravilhosa. Mônica de Alencar, gratidão. Maria Paula Leal, obrigada, professor Pedro e Mauro. O Júlio Gerosa. A Maria Sá Xavier dizendo aqui, Tamoios, Mauro. Eu não sei se falei alguma coisa diferente. Isso é a Confederação dos Tamoios. Se eu falei errado, me perdoe. O Júlio Gerosa, impressionante. Cada frase do professor Pedro nos leva muito longe das mentiras históricas. A parapsicóloga Fátima Costa, cada dia melhor. A Carla Pavão, aqui do Paz e Bem, né? a grande coordenadora do Caminhos do Espiritismo, também aqui com a gente assistindo, mandando parabéns e um beijo enorme, dizendo que está curiosa em relação a qual é esta novidade para a semana que vem. A Maria Isabel Marques dizendo que maravilha, a luta do sincretismo começando quando o Brasil começa. Essa força segue. Bom, Pedro, acho que o pessoal gostou da aula. Acho que as pessoas gostaram muito da sua aula de hoje. Acho que é uma satisfação muito grande. Alguém aqui falando, se puder, fale sobre o padre Antônio Vieira. Sim, Márcia Virginia, está na programação, tá? Vai ter um dia específico para falar sobre o padre Antônio Vieira. Valeu, gente. Foi muito bom a gente estar junto. Eu aprendi demais, acho que todos nós aprendemos demais, com Pedro Lima Vasconcelos, hoje sobre este incrível universo das santidades indígenas do século XVI aqui no nosso Brasil. Paz e bem, gente. Paz e bem. Até a segunda-feira que vem com retalhos da nossa história. Até lá.